Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem. Pastorzão, vamos lá então para o nosso perguntas do programa anterior? Sim. Lembrando, gente, que a gente está, o tema, né, é estudo no livro do Êxodo, hoje parte 2, né, e a semana passada, claro, foi quando a gente começou, né, o estudo do livro do Êxodo, e o pastor respondeu, claro, várias perguntas da semana passada, e hoje tem aí as perguntas, né, que chegam pra gente, depois dele ter já respondido. Aí tem mais algumas dúvidas e tal. Então temos aqui, eu acho que 6, ou são 8, né? São 8 perguntinhas do tema da semana passada, ou seja, da primeira parte aí do estudo do livro do Êxodo. Posso mandar primeiro, meu pastor? Por favor. Pastor, poderia, por favor, repetir o nome hebreu do livro do Êxodo e me ajudar soletrando para que eu possa copiar? Gostei dessa. O nome do livro é Ve'elach Shmot. A V é a conjunção E. Elach é este, estes, esta, estas. Então, Ve'elach é e estes. Agora, Shmot é o plural de Shem. Shem é nome. Shmot, nomes. E como nome em hebraico é feminino, então o plural é Od. Se fosse masculino, era Im. Então, soletrar para você, meu amigo. Letra V, E, outro E com circunflexo, L, L, E, H. Aí tá Ve'elach. Agora, Shmot é S, H, E, M, O, T. Ve'elach Shmot. E estes não tem o verbo, a gente tem que colocar são, não tem o artigo, os nomes. E estes são os nomes. Isto é, os nomes da família de Jacó, que entrou para o Egito naquele período da fome predita por José, e a família, ele teve o cuidado de levar a família dele para o Egito, e lá ficaram. E então a lista dos nomes, 70 almas, como diz o texto, almas são pessoas, e entraram para o Egito. Capítulo 4, a predição de José no capítulo 41 do Gênesis. Aí depois, no último versículo, diz que José morreu e foi sepultado, né? E o último versículo do Êxodo diz, foi colocado, do Gênesis diz, José foi colocado num caixão no Egito. Ele foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. E ele fez aquele pedido que os filhos de Israel prometessem a ele que quando Israel saísse daquele cativeiro, levassem os ossos dele. E o povo de Israel cumpriu essa promessa, onde que colocaram os ossos de Moisés, eu não sei, mas levaram. De José, eu não sei, mas levaram os ossos dele. Pois bem, então, 70 pessoas que entrou no Egito num período muito difícil.
de uma fome que graçava em toda a terra. Mas o Egito tinha fartura porque José tinha preparado o Egito para enfrentar esse período. Muito bem. 10 horas e 37 minutinhos em Brasília. A segunda pergunta. Quero lembrar aos nossos queridos ouvintes que o programa ele fica gravado, viu, gente? Fica em todas as plataformas de podcasts. Também no nosso site, www.rede316.com.br, e aqui no YouTube fica também gravado, tá bom? Aí se você tiver alguma dúvida, principalmente nessas questões, né, de nomes e tal, você pode assistir, pode ir lá de novo e tal, né? Fica lá disponível para você estar ouvindo. E essas respostas do pastor, acho que vale muito a pena você assistir novamente, não é? Eu acho que vale muito a pena, sim. A segunda pergunta diz assim: pastor, peço que o senhor repita o título do livro sobre o Antigo Testamento e o nome do autor que o senhor citou na semana passada. Eu não pude assistir ao programa e minha esposa não copiou. Agradeço muito. Ok, o livro, irmão, é um livro famoso em português, que é esse aqui, ó. Mensagens do Antigo Testamento para os nossos dias. O autor é o Dr. Paige Kelly. Paige Rusto, H-U-S-T-O, Kelly. Ele foi missionário no Brasil, foi pastor da igreja de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E depois ele voltou aposentado, e depois de aposentado ele voltou ao Brasil para classes de mestrado no Recife e no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de fazer lá no Rio de Janeiro. E essas classes, naquela ocasião, a JUERP pegou todo o material dele, ele cedeu para a JUERP. E aqui as conferências dele no Recife e aqui em Salvador estão neste livro, que eu recomendo muito, muito a leitura. E você pode achar na internet, este livro não é caro, né? Então, mensagens do Antigo Testamento para os nossos dias. Um professor de interpretação do Antigo Testamento no seminário de Louisville, no Kentucky. Esse livro, irmãos, tornou-se um estímulo muito grande e até um despertamento entre os pastores no Brasil para usarem o Antigo Testamento como fonte para suas pregações. Depois deste livro, meus irmãos, então cresceu o contingente de pastores que passaram a pregar tendo como base um livro, um texto do Antigo Testamento. Porque antes era assim: se morreu um crente, usava-se o Antigo Testamento. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Isso era a mensagem certa, era o texto único para se falar sobre morte. Se alguém pregasse sobre aquele, meu Deus, Miqueias, capítulo 5, eu penso, era porque o Natal estava chegando. Isaías era mais usado, mas também no Natal, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, mas depois deste livro houve um despertamento para pastores pregarem mais usando o Antigo Testamento. E o Dr. Kelly cita uma pesquisa nesse livro.
ele fala, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos no período de 1914 até 1942, 28 anos. Ele disse que nesse período foram pregados 1.845 sermões. E destes, somente 55 basearam a sua mensagem em um texto do Antigo Testamento. Isso é quase um desprezo do Antigo Testamento. 1.845 sermões pregados e 55. Eu não fiz essa conta aí para saber qual é essa porcentagem, mas é uma coisa pequena, né, em relação ao outro. Então, o nome do livro, repetindo, é Mensagens do Antigo Testamento para os nossos dias. Muito bem. Vamos lá para a terceira perguntinha. Agora são 10 horas e 43 minutinhos em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, nesta sexta-feira, 16 de maio. Pastor, eu continuo perguntando. Lembro ao Senhor que eu sou católico, mas assisto ao seu programa. O assunto tem a ver com a sucessão do Papa Francisco e a entronização do Papa que se chama Leão XIV. A minha igreja ensina que o Papa é sucessor de Pedro, o apóstolo de Jesus. Mas os meus amigos evangélicos me dizem que Pedro não foi Papa. Por que eles afirmam isso? Com base em que afirmam? Então, por que os evangélicos afirmam que Pedro não foi Papa? Inclusive, há um livro que eu recomendo, do Dr. Aníbal Pereira dos Reis. O título desse livro é Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é vigário de Cristo. Isso é um livro do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, que dá para comprar aí nessas estantes da internet. Por que os evangélicos afirmam? Primeiro, porque não existe papas no Novo Testamento. Não tem. Esse título é unicamente de Deus. Ele que é o Papa, ele é o Pai, né? Jesus diz: quando você orar, diga Pai. E depois ele recomenda, ele ordena: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então, os evangélicos afirmam que Pedro nunca foi Papa porque não existe papas no Novo Testamento. Pedro era um apóstolo de Jesus, isto é, uma pessoa enviada por Jesus. Um apóstolo é uma pessoa enviada por um líder, como Moisés, no Antigo Testamento, né, foi enviado por Deus. No Antigo Testamento, a palavra é Shaliach, S-H-A-L-I-A-H, Shaliach, no Antigo Testamento. Essa palavra Shaliach tem o mesmo sentido e significado da palavra apóstolos. Ambos, tanto o Shaliach quanto o apóstolos, são enviados. Então, a palavra ambas referem-se a uma pessoa enviada, um mensageiro. Shaliach é um mensageiro, apóstolos é mensageiro. No caso de Pedro, ele foi um apóstolo enviado, um mensageiro para pregar o evangelho. E não somente ele, mas todos os apóstolos. E até nós também que não somos apóstolos. Jesus disse: ide, eu vos envio como ovelhas
Então, a palavra shaliach e apóstolos, esse os não é porque é plural, não. A terminação grega, os, é singular. Apóstolos, apóstolo. Pois bem, segundo, o papado teve início no século V depois de Cristo. Portanto, até o século V depois de Cristo, a igreja não conhecia uma instituição chamada papado. No século V depois de Cristo, foi que surgiu a figura do Papa e chamou-se Leão I. O atual é Leão XIV. O primeiro Papa foi Leão I. E juntamente ao surgimento dessa figura, também veio a ideia falsa de sucessão de Pedro, que o Papa é sucessor de Pedro. Então, veja só, por que os evangélicos dizem que não? Porque quando a instituição do papado teve início, no século V depois de Cristo, Pedro já estava morto. Já não tinha mais nada na sepultura de Pedro, só a carcaça lá, os ossos, a cabeça, etc. Então, um outro motivo é que Pedro era um pescador. Ele era um homem humilde, que, diferentemente do Papa, nunca morou em um palácio. Eu acho que ele nunca entrou, a não ser ali no palácio quando Jesus estava sendo julgado, né? Que ele entrou, né? Pedro nunca se assentou em um trono, né? De ouro, por sinal, né? Um trono coberto de ouro. Pedro nunca usou um anel que a igreja romana chama anel do pescador. Pedro nunca usou um anel de ouro puro. Pedro nunca foi adorado, ou melhor, nunca permitiu que o adorassem. Pedro nunca foi chamado de pai pelos apóstolos e pela igreja em Jerusalém e nos dias dele. Pedro nunca recebeu ósculos, beijo nos pés, né? E no caso do Papa, esse beijo é sob genuflexão tríplice. Beijar três, ajoelhar-se, genuflexão, ajoelhar-se para beijar os pés. É obrigatório a quem vai visitar o Papa. Pedro nunca teve hegemonia sobre os demais apóstolos. Pelo contrário, ele deixou-se até uma vez ser usado por Satanás, lembra-se? Porque estava dissuadindo o Senhor Jesus de ir à cruz. Nunca te aconteça isso, Senhor. Tem piedade de ti mesmo. Mas Jesus percebeu que aquele espírito maligno, que é o próprio Satanás, estava ali junto com eles. E soprou isso nos ouvidos de Pedro. Por isso que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele não chamou Satanás, Pedro de Satanás, mas ele viu que Satanás estava por ali, né? Em outra situação, Pedro foi repreendido por Paulo, não é? Em virtude de uma dissimulação diante dos líderes em Jerusalém. Então, Pedro era muito, muito, muito humano. Pedro não era um Deus. Pedro nunca usurpou credenciais de Deus, ou melhor, da Trindade. Pedro não era Deus, o Pai. Pedro não era o Espírito Santo, o Vigário. Pedro não era Jesus,
o mediador. E nós sabemos que o Papa hoje é o Pai, porque ele é Papa, ele é o Espírito Santo, porque ele é o vigário, ele é Jesus, porque é o mediador. Então, é uma usurpação e um ensino tremendamente falso da Igreja Romana. E mais, por que Pedro não foi Papa? Pedro era um homem casado. Jesus curou a sogra dele. Então, se tinha sogra, tinha esposa. Eu não sei porque a Bíblia não trata do nome da esposa de Pedro. Eu ouvi uma vez um pregador dizer: eu acho que é porque não valia a pena citar o nome dela. Mas a Bíblia não diz nada sobre a mulher de Pedro, mas diz que ele tinha uma sogra e que teve febre e Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Então, Pedro obedece à ordem apostólica que o Papa desobedece. Qual é a ordem? É necessário, é imperioso que o bispo seja casado, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Então, Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Os 7 primeiros versículos estão tratando sobre o bispo. Qual é a primeira qualificação do bispo? Seja marido. O bispo é necessário que ele seja casado. Se ele não governa uma casa com mulher e filhos, como vai governar a Igreja de Deus? E o código da Igreja Romana fala sobre o Papa que administra em Roma e em todas as igrejas do mundo. Então, é necessário que ele seja um homem casado como Pedro foi casado. Podemos passar, irmão? Muito bem. São 10 horas e 55 minutos em Brasília. A próxima perguntinha, pastor. O senhor disse que o céu e o inferno são inabitados e que o purgatório e limbo não existem. Disse mais que só há esses 2 lugares, céu e inferno. Se eles são inabitados, para onde vão os crentes em Jesus quando morrem? E os que não creem em Jesus, para onde vão quando morrem? Então, meu irmão ou minha irmã, de fato só há 2 lugares para os que morrem. Veja que eu falei em céu e inferno. Mas isso é para depois da morte. Mas antes da morte, para os que morrem, isto é, antes da segunda vinda de Jesus, há 2 lugares. O Hades, embaixo, e o paraíso, em cima. Acho que já falamos sobre isso mais de uma vez. Então, pela fé e pela aceitação de Jesus como Senhor e único Salvador pessoal, o destino é o paraíso. Sem a fé e sem a aceitação de Jesus como Senhor e único Salvador pessoal, o destino é o Hades. Não existe outros 2 destinos, eles foram inventados. Um purgatório e um limbo. O purgatório para adultos que morrem
sem o batismo da Igreja Católica. E o limbo para crianças, que também não foram batizadas quando crianças e morreram na Igreja Católica. Então, há esses dois lugares. Inexistem no Novo Testamento. Agora, o Hades é um lugar de sofrimento, como o sofrimento do inferno. E a diferença é que não é um lugar definitivo. É um lugar de passagem. Até a volta de Cristo, quando todos os mortos serão ressuscitados, os crentes e os ímpios, então eles ou ficam no paraíso, o espírito dos crentes mortos em Cristo, ou no Hades, o espírito dos não crentes que morreram sem Cristo. Lembrem-se da parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro. Eu quero dizer que o original grego não diz que é uma parábola. Aquela titulação foi do tradutor. Aquela titulação não é inspirada. Deixe-me dizer aos irmãos que na Bíblia hebraica a titulação é o primeiro versículo, portanto é inspirado. A titulação original do hebraico é inspirada, é o primeiro versículo. Para nós, o primeiro versículo é o segundo, na nossa tradução. Porque o autor, o tradutor, colocou o primeiro versículo como título. Então, Jesus não diz que é uma parábola, ele diz: havia um homem rico, havia um mendigo, havia um homem rico que se banqueteava todos os dias, havia um mendigo que comia as sobras, havia um mendigo cheio de chagas, e os cães, animal imundo, lambiam as feridas dele. Eu acho que era o único alívio que ele tinha, era a língua dos cães, aliviar as suas dores, as suas chagas. Há um hino espiritual, né? Spiritual, cuja letra diz: pobre Lázaro, cheio de chagas. Mas agora, no hino, ele já está no paraíso. Então, o homem que está lá no Hades diz: molha a ponta do teu dedo e vem me refrescar, porque eu estou sofrendo nestas chamas. Ali dá para você ver até a índole, né, daquele homem rico, presunçoso, que dá uma ordem, que pede ao pai Abraão que mande a Lázaro. Ele nem se dirige ao Lázaro. Ele diz ao pai Abraão que mande Lázaro. Porque eu estou atormentado nessas... Seu rosto está escuro. Hein, meu amor? Seu rosto está escuro. Tá, meu amor. Tá bom, obrigado. O Welber, a minha imagem aí está escura? No YouTube, né? No YouTube acho que tá não, acho que não tá tanto não, pastorzão. Tá, acho que tá bom. Eu tô vendo aqui no YouTube mesmo, né? Aqui aparecendo. No meu original aqui, né? No meu link, no nosso link aqui dos nossos estúdios, tá um pouquinho, mas no YouTube não tá melhor um cadinho. Pelo menos aqui na tela do meu computador, né? Tá melhor um pouquinho. Eu poderia continuar assim?
Eu não quero mexer aqui para não dar nenhum tilt. Não, pode sim, pastor. Acho que pode sim. Tá bom, é porque a Dulce veio me avisar isso e Sim, ela deve estar anotando lá no celular dela, não é? sim, sim. Mas Então acho eu que vou tá tranquilo. continuar. Hã? Ok. Então a ideia de que aquela história é uma história contada por Jesus, sem dizer que é uma parábola, uma figura de linguagem chamada parábola. Então, se alguém quiser fugir desse terrível lugar, mesmo que seja um lugar de passagem, mas é de sofrimento, como no inferno, essa pessoa só tem uma alternativa: Jesus. Ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. Para o Pai, não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Podemos seguir. Maravilha. 11h03, a quinta perguntinha. Pastor, eu estou ouvindo o seu programa pela segunda vez. Me ajude, pastor. Estou sem resposta desde que o Papa Francisco morreu. Minha pergunta foi feita a vários amigos católicos, mas eles não se arriscaram a responder. Não quis perguntar ao padre da paróquia que eu frequento. Não sei, talvez por timidez ou por temor que ele se irritasse com a minha pergunta. Um amigo que frequenta as missas aos domingos, no mesmo horário que eu vou, me disse que ouve seu programa e talvez você pudesse me responder. Ouvi o programa na semana passada e gostei muito. O Senhor falou em céu e inferno como lugares inabitados. Agora gostaria de lhe perguntar: se o céu e o inferno são inabitados, então onde está o Papa Francisco? E os anjos maus, onde estão? Há um lugar para eles? E Satanás? Ok, muito obrigado, né? Um prazer de responder a pergunta desse ilustre ouvinte, né? E ainda o prazer e o agradecimento de ter a sua audiência no nosso programa. Seja bem-vindo, não somente ao nosso programa, mas à Rede 316, que é uma rádio 24 horas no ar, sempre pregando, anunciando o amor de Deus em Jesus Cristo. Você pode colocar o www.rede316.com.br e baixar no seu celular, em qualquer lugar que estiver, dirigindo no carro, à noite, ouvindo a Rede 316 durante a madrugada, alguém que trabalha, alguém que tem insônia, etc. E então, por favor, muito obrigado. Para o céu ou para o inferno, só se vai após a ressurreição dos mortos. Esse dia é chamado no Novo Testamento de dia da parousia, isto é, no dia da segunda vinda de Cristo. Parousia é o termo técnico grego para o dia da segunda vinda de Cristo a este mundo. Lembre-se, meu amigo, que Jesus veio a este mundo, nasceu de uma mulher virgem, por obra e graça do Espírito Santo, chamada Maria. Maria é a mãe do homem Jesus. Ele cresceu, ele teve o seu ministério terreno, lá em Israel, na Palestina. Aos 33 anos, ele morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados através do seu sangue. Depois ele ressuscitou, retornou ao Pai, está no céu, assentado à direita da majestade nas alturas. Só Jesus está no trono. É o único homem que está no céu.
agora. Mas ele vai voltar. E esse dia da volta dele é chamada parousia. Nesse dia da parousia, Jesus vai assumir a posição de juiz dos vivos e dos mortos. Lembre-se que a Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, para responder quanto ao destino do Papa Francisco, eu tenho que dizer a você que o destino de todos os homens pertence a Deus. Não pertence a mim. Não pertence a nenhum pastor. Não pertence a nenhum líder de qualquer religião. Mas pertence a Deus. No dia da parousia, a segunda vinda de Jesus, Jesus vai assumir a posição de juiz. A Bíblia diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Portanto, Jesus, naquele dia, terá duas palavras para todos os homens, todos os pastores, todos os padres, todos os papas, todos os clérigos, todos os leigos, todo mundo que nasceu, até o último que nasceu antes da volta de Cristo. Jesus tem duas palavras somente. Uma é ide, a outra é vinde. Ele vai dizer: ide, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, benditos são os pecadores que se reconhecem pecadores e foram remidos pelo sangue de Jesus no Calvário. Malditos são aqueles que, neste mundo, rejeitaram a salvação de Jesus porque eram santos demais, porque eram sem pecados, porque recebiam até adoração e culto. Esses serão malditos, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, não segundo o pastor Pedro. Benditos são pecadores, que se reconheceram pecadores, indignos, mas se deixaram lavar pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu não mereço, mas Jesus tem todo o mérito. E Ele é a única resposta de Deus para a minha salvação. Eu aceito a Jesus. Malditos são aqueles que dizem: não, eu sou santo, sou muito bom, eu não preciso de salvação. Pelo contrário, eu dou salvação. Eu sou adorado, eu sou cultuado. Então, eu vou para o céu não pela graça, mas pelos meus méritos. Méritos, meus méritos. Unicamente meus méritos. Então, você que vai responder sobre onde estão seus queridos que já morreram, para onde você pretende ir quando morrer, onde estão seus amigos que já morreram e onde estão todos os clérigos, todos os líderes religiosos, do mais simples ao líder de todos. Você que vai responder de acordo com o ensino da palavra de Deus. Ok, irmão? A sexta perguntinha, né? Pastor,
Eu ouvi há 2 semanas o padre da paróquia que eu frequento dizer que o Código de Direito Canônico estabelece que o Papa tem absoluto poder sobre a Igreja em Roma e sobre todas as igrejas do mundo inteiro. O senhor já ouviu falar sobre isso? Sim, eu tenho esse código. O código do direito canônico. E ele, de fato, estabelece isso. Em virtude, diz o código que em virtude da primazia jurisdicional, isto é, de ser o primeiro sobre todos os homens, ao Papa é outorgado o primado, a primazia. Ele, portanto, é o primaz, é o mais importante, é o primeiro, o primado de honra, além da suprema e plena potestade, autoridade, poder, sobre a Igreja no mundo inteiro. Então, em questão de fé, de costumes, a autoridade do Papa vai além de todos os clérigos. E o Código de Direito Canônico afirma que isso acontece porque o Papa é o bispo universal, o pastor universal. Evidentemente que isso é válido para os católicos. Para os crentes, o bispo universal é Jesus. A Bíblia diz que ele é nosso pastor, ele é o pastor e bispo de nossas almas. Só Jesus. A resposta para o crente é Jesus. A resposta para os católicos é o Papa. Podemos seguir. Da capital, vamos seguindo então o nosso Bom Dia Rede, ao vivo com o querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que acontece toda sexta-feira por aqui. 7ª pergunta, meu pastor. Pastor, eu não concordo muito com o que os evangélicos ensinam, principalmente sobre o Papa, líder da minha igreja. E também porque eles não querem aceitar o principado de Pedro. Mas foi Jesus quem estabeleceu a Pedro como Papa. E, por via de consequência, estabeleceu o papado. Parece que os evangélicos não leem ou não creem que Jesus disse em Mateus 16, versículos 18 e 19. Gostaria de ouvir do Senhor alguma coisa sobre isso. É possível, pastor? Então, eu preciso ler o que é que Jesus diz em Mateus 16, 18 e 19. Olha o que Jesus diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, aqui o Hades é o inferno, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então vamos lá. Tu és Pedro, disse Jesus. Então, aqui parece que dá lugar a uma série de erros cruciais. E esses erros distinguem o cristianismo do catolicismo. Então, que erro é? Tu és Pedro significa a igreja é edificada sobre Pedro. Sobre esta pedra. Tu és Pedro sobre esta pedra. Pedro significa, né? O nome de Pedro é Keifas, que significa pedra, uma pedra. Então, Keifas
tu és Kéfas, tu és Pedro. A igreja, então, na interpretação da igreja romana, é edificada sobre Pedro. E, evidentemente, sobre os sucessores de Pedro. Quais são os erros cruciais aqui que distinguem o cristianismo do catolicismo? O primeiro erro é o papado afirmar que a pedra é Pedro. E, por via de consequência, os demais sucessores de Pedro. Mas Pedro havia acabado de confessar que Jesus era o Cristo, o Filho, o Cristo quer dizer o ungido, né? O Filho ungido de Deus vivo. Pedro não fez nenhuma confissão de si mesmo, mas de Cristo. De modo que a pedra aqui é a confissão de Pedro. A confissão que ele fez de Jesus, não dele mesmo. A igreja não é edificada sobre Pedro, mas sobre a confissão de Pedro. Qual é esta confissão? Que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Essa é a confissão de Pedro. Não sobre si mesmo. O segundo erro é o papado usar a confissão de Pedro para estabelecer a autoridade do Papa como sumo pontífice. Então, como sumo pontífice, ele toma o lugar de Jesus. Jesus é o pontífice. Pontífice é aquele que constrói uma ponte. E uma ponte vertical, essa ponte é: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode dizer isso. Mas o papado usa a confissão de Pedro para estabelecer a autoridade do Papa como sumo pontífice. O terceiro erro é o papado estabelecer a tradição com a mesma autoridade da Bíblia. Sabem os irmãos que enquanto a Bíblia é a palavra de Deus para os crentes, a única, para os católicos é a tradição juntamente com a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a tradição é a palavra dos papas. Portanto, a Bíblia é 50% a palavra de Deus e 50% a palavra dos papas. Esse é outro erro. A tradição não pode ter a mesma autoridade da Bíblia. Mas essa igreja entende que a Bíblia e a tradição estão em pé de igualdade. Ambas são inspiradas. A Bíblia é inspirada por Deus, Paulo diz, theopneustos, soprada por Deus. E a tradição inspirada pelos papas. O quarto erro é que o papado determina a descida do Senhor Jesus do trono da majestade. Jesus está assentado à direita do trono da majestade, mas a igreja católica, o papado determina que Jesus deve repetir o seu doloroso sacrifício em uma cerimônia chamada missa. Na missa, o sacerdote ordena que Jesus desça para, na representação do pão, que é o seu corpo, e do sangue e do suco de uva ou do vinho, que é o seu sangue, o seu sacrifício torne-se repetido, porque o pão
pela ordem do sacerdote, torna-se o corpo real de Jesus, com todos os músculos, com todos os ossos, com todo o sangue. E o seu sangue, simbolizado pelo vinho, torna-se sangue mesmo, real. E ao invés de seguir o modelo da ceia do Senhor no Antigo Testamento, que é fazer em memória de mim, alteram ainda o nome da ordenança para Eucaristia e substituem os elementos pão e vinho por uma bolacha que é chamada hóstia. A palavra hóstia significa vítima. Então a palavra hóstia para a Igreja Católica é o próprio Senhor Jesus. Por isso que o católico não pode mastigar a hóstia. Ele tem que ficar com a hóstia aí no palato até ela dissolver toda. Ela é o Senhor Jesus para eles. Mas Jesus disse, isto fazei em memória de mim. É para a Eucaristia, que a Bíblia denomina de ceia do Senhor ou mesa do Senhor, é para a igreja lembrar de Jesus. São muitos erros, irmãos, que advêm desta postura de autoridade suprema do Papa. Eu não posso citar todos, enumerar todos, em virtude do tempo, mas essas são muito importantes. Podemos seguir. A pergunta de número 8 e a última pergunta, né? Pastor, quando Jesus diz a Pedro, edificarei a minha igreja, Mateus 16, versículos 18 e 19, a que igreja ele está se referindo? Edificarei a minha igreja é a igreja que foi fundada por ele, né, em Jerusalém, e que foi continuada pelos seus apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, os crentes, líderes que não eram apóstolos, né, o principal líder da igreja em Jerusalém não era apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, nunca foi apóstolo. Então, que igreja é essa? É uma igreja que adora unicamente a Deus, o Pai. É uma igreja que é cristã, não pagã. Por que a igreja romana é pagã? Porque adora ídolos. É paganismo. Então, a igreja que Jesus edificou não adora ídolos, só adora Deus, adora a Trindade Santíssima. É a igreja cujos seguidores não são adorados. Nem os clérigos, nem os leigos. Nenhum líder da igreja cristã é adorado. É motivo de genuflexão e de ósculos nos pés. É a igreja que permanece na doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2:42, a igreja em Jerusalém permanecia na doutrina dos apóstolos. Doutrina de ninguém mais, mas dos apóstolos. A igreja fundada por Jesus permanece na doutrina dos apóstolos. Qual é a igreja? É a nossa igreja que segue essa doutrina e não abre mão dela. Nenhuma outra doutrina é válida para a igreja de Cristo aqui na terra. Ok, meu irmão? Muito bem. 11 horas e 26 minutos em Brasília, 11h26. Então essas foram as questões do programa. Se bem que essas aqui não bem do programa anterior, né, pastor? Foi mais do penúltimo programa, né? Falando aí sobre algumas dúvidas e tal que o pastor trouxe. Quando trouxe o assunto da morte do Papa e tal, e as pessoas estão aproveitando e tirando aí algumas dúvidas, né? Mais uma vez, um abraço a todos os nossos queridos católicos, né, que estão aí acompanhando a nossa programação.
Daqui a pouquinho nós estaremos entrando no assunto principal, né? O estudo no livro do Êxodo, a parte 2, né? Então, já a gente vai estar entrando no assunto principal, não, no assunto de hoje, né? Porque eu acho que todos os assuntos são bem importantes aqui. Antes, meu pastor, deixa eu mandar um abraço para Joyce. A Joyce, ela está lá em Manuel Urbano, no Acre, e ela também é católica e está acompanhando, mandou um recado para a gente aqui no chat. Primeira vez que ela participa, no chat não, no WhatsApp, primeira vez que ela participa aqui junto com a gente. Tem até o recadinho gravado dela aqui também. Bom dia, meu tio, é daí de Teixeirópolis, ele mandou o nome da rádio dele. Ele gosta de escutar aí. Eu gostaria que vocês mandassem um bem bonito para ele escutar. O nome dele é Herandi. Nós chamamos de Tirê, marido da tia Rosalena. Legal. Muito bem, obrigado, querida. Deus abençoe. Essa é a Joyce, ela mandando aí um abraço pro tio, né? E ela está dizendo aqui que é católica e está acompanhando a rádio. É a primeira vez que ela participa aqui. Ela diz que sempre gosta de ouvir também a rede, ela e o tio lá. Obrigado, querida. Pastorzão, vamos no nosso chat aqui para a gente ver quem é que passou por aqui, mandando alô, mandando bom dia. E já a gente entra no nosso assunto de hoje. A Sandra Mendes está dizendo bom dia com Jesus, pastor Welber, pastor Pedro, estou por aqui ligadinha. A Leia Moura também está por aqui, ela está dizendo bom dia, pastor Welber, pastor Pedro Moura, graça e paz. Ela está lá em Altamira do Pará e falou, vamos deixar o like, gente. É isso aí, ó, eu estou vendo aqui que, deixa eu ver como é que está, deixa eu atualizar aqui a participação do pessoal. Muito bem, os likes estão acima, mas tem gente, eu acredito, que não deixou o like. Deixa teu like aí, porque tem algumas pessoas que, né, que chegaram aqui e não deixou ainda o like. Deixa o like, minha amiga Léa está lembrando aqui. Obrigado, querida. E se inscreve também no canal, né? Se inscreve, compartilha aí o link para todo mundo, com todo mundo que você conhece aí. A Edna também está por aqui, ela está dizendo graça e paz, amados irmãos. A Célia Castro está dizendo, desde o Tapuio, no Ceará, estou na escuta. Pastores Pedro Moura e o seu fiel entrevistador, escudeiro, o Elber Costa, paz e graça do nosso Pai Eterno. Valeu, Célia. A Márcia Bastos também está por aqui, ela está dizendo, olá, bom dia, a melhor rede missionária 316 que eu amo. A Célia mandou outro recadinho, já deixei meu like. E com gosto, ela falou. Muito bom. A Márcia Bastos está dizendo bom dia aos pastores, o mestre Pedro Moura e o Elber. Que Deus continue abençoando suas vidas nesse ministério. A Joane também passou por aqui, está dizendo bom dia, está com eco. Pois é, o Joane, eu não consegui resolver nada aqui, né? Eu acho que o Luiz também não, então a gente não mexer e ficar pior, eu acho que ele quis deixar desse jeito mesmo. Eu também estou vendo um eco aqui bem baixinho, mas estou ouvindo também. Obrigado, Joane. Aí ela falou assim, que bom que chegou a sexta. Aí a Bernadette está dizendo, bom dia, meus irmãos e pastores, Pedro Moura e pastor Welber, vamos mais uma aula abençoada, glória. A Joana Marinho está dizendo, pois podemos estudar mais, né, complementando o que ela disse, que chegou sexta-feira e podemos estudar mais. A Maria Tereza está dizendo, está chiando aqui também. Eita, aí não é, Maria Tereza, aí também não dá, né? Para mim aqui, gente, tá suportável tudo, né? Para mim tá, eu sou suspeito para falar, mas vamos lá. A Gleide Rosalita, lá em Ibicião, na Salvador, na Bahia, melhor, ela é da Ibicião, né? Lá em Salvador, na Bahia, tá plugada com a gente. O Reginaldo também está dizendo bom dia, graças e paz, pastores Pedro Moura e Welber, Deus continue abençoando. A Cristiana Paulo está dizendo bom dia, graça e paz, amados irmãos Welber e Pedro Moura, uma boa programação, um bom fim de semana para todo mundo aí. Aqui em Recife, Pernambuco, muita chuva de bênçãos, ela está dizendo também. A Sandra Mendes, no YouTube tá tudo beleza, mas na rádio tá com retorno a voz de vocês. Pois é, infelizmente está dando uma incompatibilidade com a nossa plataforma que nos leva ao YouTube, viu, Sandra? Infelizmente. Mas tá tranquilo, né? Não tá atrapalhando não, né? O Aldemísio, nosso exclusivo Aldemísio, passou por aqui também, tá dizendo graça e paz. Valeu, Aldemísio. A Luzia Lima está dizendo, sou de Recife, a chuva veio forte. O Aldemísio está dizendo, sou estudante de teologia em Cruzeiro do Sul, no Acre. A Luciene está dizendo, bom dia, graça e paz, aqui de Natal, e está chovendo aqui. Como está o tempo aí? Pastor Elber, está dando microfonia no seu falar.
Pois é, eu não sei mais o que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu baixo o. É questão que se eu baixar muito aqui o meu retorno, aí para mim o pastor Pedro, o retorno dele também não tá bom. Aí eu acabo que eu fico com uma dificuldade de ouvi-lo. Vê se melhorou aí, gente. A Márcia Peregrina também está dizendo graça e paz. A minha amiga, a irmã Dulce Moura, também está por aqui. A Denise Pereira está dizendo, não está escuro, está ótimo, pastor. A Jazionete está dizendo graça e paz, pastor Pedro Moura e pastor Welber. A fala do pastor Welber está dando microfonia. Graça e paz aos pastores presentes nesta live e a todos os irmãos presentes no chat. Essa é a Ana Lúcia que está falando. O Abinoão também está por aqui, está dizendo graça e paz a todos. A Ana Lúcia está dizendo que está lá em Moreno, Pernambuco. A Marli Caires também está por aqui. Ela está dizendo a voz do pastor Welber está com eco. Eita. A Luzia Lima está dizendo, gosto muito de ouvir o pastor Pedro Moura. A Luzia Lima também diz, traz muitos esclarecimentos. E a Célia Castro está dizendo, agora podemos ver o rosto do pastor Pedro Moura. Está clareando. Olha aí. A Dona Alice Araújo também está por aqui, está dizendo bom dia, graça e paz. A Márcia Peregrina está dizendo 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 a 25 e 25, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Muito bem. A Célia Castro está dizendo amém, amém. Márcia Peregrina. A Ana está dizendo bom dia, pastor. Como os católicos creram se eles colocam a igreja maior do que a palavra de Deus? Porque para eles a igreja conservou a palavra disso faz de mais importante, não sei se é isso que ela quis dizer, do que a palavra, ouvir deles, é o que ela está dizendo. A Márcia está dizendo, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. A Célia está dizendo, aleluia, glória a Deus, nas maiores alturas, irmã querida Márcia Peregrina, eu creio assim. A Célia Araújo está dizendo graça e paz. A Denísia, bom dia, graça e paz, Visconde do Rio Branco. A Célia Araújo está dizendo, aprendendo sempre, aqui de Valença, na Bahia. A Doralice, moro em Catu. Conhece, pastor Pedro Moura? Catu, na Bahia? Olha, eu conheço bastante, já preguei lá várias vezes e vou pregar agora no 102 anos da primeira igreja. Nos próximos dias, eu não posso precisar a data porque a minha agenda não está aqui. Vou pregar em Catu, é aqui perto de Salvador, não lembro a quilometragem, mas é uma cidade próxima de Salvador. Maravilha. Primeira igreja vai completar 102 anos. Maravilha. Então tá aí, o Doralice. A Gleide está dizendo aqui, o próprio apóstolo Pedro diz, Jesus é a principal pedra de esquina. A Maria de Fátima Costa está dizendo, graça e paz, estou em Vitória, Espírito Santo. A Rosana Mendes está dizendo, qual o Insta do pastor? Você tem Instagram, pastorzão? Não tenho. Eu tenho o WhatsApp. Mas para o programa e para os ouvintes, eu uso unicamente o meu e-mail, ministério pastorpedromoura@gmail.com. Muito bem. A Gleide Rosali está dizendo em 1 Pedro 1,6 diz que Jesus é a pedra viva. A Ivanete Souza está dizendo, bom dia, muito interessante o esclarecimento da verdade bíblica para as pessoas que vivem no engano a respeito da religiosidade católica. Eita. A Cleane Lima está dizendo, bom dia, pastores, graça e paz, estudo abençoado, cheio de conhecimento e serve para o nosso conhecimento da nossa vida cristã. Aqui em Olinda chove bastante, mas está dando para ouvir bem o programa. A Gleide Rosali, veja 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E Valzenir Lopes, já deixei meu like. Bom dia a todos. Muito bem. Glória a Deus. Olha, 11 horas e 36 minutos em Brasília, pastor. E claro, estamos aqui dando o alô para todo mundo, né? E que deixou aqui o seu recado. E claro, eu quero saber do senhor, o alô de hoje vai para quem? Olha, o meu alô de hoje é para todos os aniversariantes que são ouvintes do programa Desvendando
e da Rede 316. Parabéns com a bênção de Deus sobre suas preciosas vidas. E também um alô para a Associação de Igrejas Batistas da cidade do Salvador, que completou 90 anos nesse mês de maio e se reuniu para um culto no templo da Igreja Batista Sião. Eu tenho a ideia mais ou menos de pessoas da igreja que me disseram isso, que aquele santuário e a galeria comportam 1.200 pessoas, mas se comportam 1.200 pessoas, naquele dia tinha muito mais, porque tinha gente saindo pelo ladrão. A igreja não tem ladrão, né? Mas essa ideia aqui folclórica, né? Saindo pelo ladrão, aquela coisa que não deixa o tanque esgotar a água, né? Então, parabéns à Associação das Igrejas Batistas da cidade do Salvador e parabéns a todos os aniversariantes que são ouvintes do nosso programa e da Rede 316. E um abraço para essa nossa amiga Joyce aí, lá do Acre, não é? Ela é católica, segundo ela disse. Não deu para eu ouvir bem a palavra dela no áudio, mas eu entendi que ela está feliz em nos acompanhar. O meu conselho é que acompanhe a Rede 316 por todo o tempo, porque é uma rádio 24 horas no ar, sempre anunciando o amor de Deus, e o nosso programa é somente às sextas-feiras, às 10 da manhã, toda sexta, às 10 da manhã. E mande seu like, mande seu comentário para a nossa rádio. O Senhor te abençoe e te guarde, Joyce, e a sua casa e a sua família, e a todos os seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. 39 minutos em Brasília. Bom, e aí, gente, a gente estava falando mais cedo, né, que o pastor Pedro Moura vai estar com o lançamento de mais 2 livros esse ano, né, e agora em junho, se Deus quiser, o livro de Hebreus, né, introdução e comentário. Lembrando que o pastor, inclusive, até tem já, né, tem um livro que ele escreveu sobre Hebreus, mas eu acho que nem tem mais esse livro, não tem mais para venda, né, pastor? Ainda tem? Não tem mais e é temático. Sim. Ele trata somente do sacerdócio de Jesus. A Sim. carta aos Hebreus trata amplamente do sacerdócio de Jesus, mas trata de muitas outras coisas. É um livro, inclusive, considerado difícil de interpretação. Tem um grego de dar inveja aos maiores helenistas, mas assim, e é esse precioso livro que nós estamos escrevendo agora, uma introdução e comentários sobre o livro todo e não somente sobre o sacerdócio. Isso. E no final do ano, né, se Deus quiser também, ele vai estar também lançando, já está estudando sobre, né, o assunto, e no final do ano também vai ter mais um livro, né, que ele vai estar lançando, que é o Cântico dos Cânticos, também introdução e comentário. E além desses livros, né, claro, o pastor, como eu falei, esses 2 aí, com esses 2, vai para o 13º exemplar, o 13º título, né, que ele vai estar lançando. Além desse, ele tem Manual Doutor do Casamento, que é um belíssimo livro, tem A Ceia do Senhor também, que é top demais, né? Tem o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e volume 2, se você ainda não adquiriu também, né? Ele já tem
esses livros aí, volume 1 e volume 2, de Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, adquira, né? Tá você pode fazer isso, adquirir esses livros agora, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito. É exatamente no estilo que você está vendo aqui. Perguntas e respostas muito boas, né? E bem embasadas, para que possa enriquecer mais aí o teu conhecimento, tá bom? E, enfim, são vários livros lá no PR Pedro Moura, lá no Facebook, tem lá todos os títulos do pastor que já foram lançados até hoje, né, que você pode entrar lá e de repente adquirir, né, através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com, ok? Se você não conseguir ver lá no Facebook, aí você entra em contato no e-mail, né, que ele te manda todos os títulos, e aí você, dentre eles, você decide quais, né, e quantos você quer de cada um, ou enfim, você vai ficar à vontade para isso. Então, são livros imperdíveis, né? E o pastor Pedro Moura está aqui com a gente toda sexta-feira, nos abençoando gratuitamente, voluntariamente, né? Ele faz esse trabalho aqui junto com a gente, né? E tem nos abençoado muito toda sexta-feira. Como uma querida diz, quando a sexta-feira chega, né, é um tempo de aumentar o nosso aprendizado, juntamente aqui com o nosso querido pastor, doutor Pedro Moura. Bom, são 11 horas e 43 minutinhos. Meu pastor, quer acrescentar mais alguma coisa para a gente partir lá para o nosso segundo tempo? Não, irmão, podemos continuar. Muito bem, então vamos lá para o nosso tema de hoje, né? O estudo no livro do Êxodo, parte 2. E temos aqui também já, claro, várias perguntinhas, né, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo por aqui. Questões do programa de hoje. Pastor Pedro, é a primeira, tá, pastor? Posso mandar? Por favor, meu irmão. Pastor Pedro, poderia explicar o texto em Êxodo 4, versículos 24 a 26? Deus quis matar Moisés? É isso mesmo que o original está dizendo? Então, é um texto de difícil interpretação, um dos mais difíceis, interpretação também de compreensão, mas parece tratar-se de um momento de desfalecimento de Moisés naquela viagem de retorno ao Egito, né? E a viagem de retorno ao Egito foi uma ordem de Deus. E ali naquela situação de desfalecimento, a esposa Zípora salvou-lhe a vida. E a maneira que ela usou para salvar a vida de Moisés, do marido dela, foi circuncidando o prepúcio de seu filho e lançando aquele prepúcio aos pés de Moisés. Prepúcio do filho lançado aos pés do pai. Foi uma ação maravilhosa, né, em que Deus usou uma mulher extraordinária e aquela ação dela salvou a vida de Moisés, porque a Bíblia diz que Deus o encontrou em uma estalagem e o quis matar. E o entendimento da maioria dos comentaristas porque diz que Moisés não era circuncidado. A Bíblia não diz que não era, nem diz que era. Eu sei que Moisés nasceu em um momento de muita turbulência, de muita tribulação para seus pais, porque todas as crianças do sexo masculino eram lançadas no rio, e a mãe de Moisés o escondeu, e depois que o escondeu durante 3 ou 4 meses, não pôde mais esconder, porque os soldados entravam nas casas, e porque
ela ficou 9 meses grávida e uma grávida, depois de 9 meses, tem um filho. Se não tem, aborta. Então, alguma coisa precisa ter acontecido com aquele bebê. Por que completou 9 meses e não estamos vendo? Então, depois de 3 ou 4 meses, ela fez uma cesta e o colocou no rio, e o bebê foi encontrado pela princesa. E a princesa o adotou e o criou como príncipe egípcio. Moisés é egípcio de nascimento, é hebreu por causa de sua herança hebreia, mas ele nasceu e foi criado no Egito. Então, a ação de Zípora salvou a vida do seu marido, talvez porque ele não era circuncidado. E a circuncisão do filho e o prepúcio do órgão genital do filho foi lançado aos pés dele, como se fosse a cura para a incircuncisão de Moisés. É complicado, mas é mais ou menos por aí. E a pergunta é, Deus quis matar Moisés? Quis, a Bíblia diz que quis, por causa disso. Muito bem. De número 2, pastor, diz assim: Pastor, Zípora não era hebreia, mas midianita. Como ela sabia que Moisés não era circuncidado? Por que ela circuncidou o prepúcio do filho e não do pai? Então, a circuncisão não era praticada pelos midianitas, pelo contrário, né? Há indícios de que eles detestavam essa prática, como se fosse pais maltratando bebês, porque tinha que ser circuncidado ao 8º dia, não é? Então, a circuncisão não era praticada por eles, mas a convivência de Zípora com Moisés fez com que ela aprendesse que a circuncisão era uma prática ordenada por Deus desde os dias de Abraão. Então, nesse caso, diante da iminência da morte do marido, ela tomou essa iniciativa, certamente por inspiração divina, e essa atitude dela, essa iniciativa dela, foi que aplacou a ira do nosso Deus. Ordens de Deus não são para serem desobedecidas. Ordens de Deus são para serem obedecidas sem nenhuma alteração. Deus não se deixa escarnecer. Então, ela salvou a vida do seu marido, uma mulher extraordinária, Zípora. Sem Zípora, Moisés não voltaria a Israel para libertar o seu povo. Já imaginou? Que ela é um modelo para esposas de pastores que não precisam ser pastoras. Zípora não era shaliach, mas ela era a esposa do shaliach. E ela servia como ajudadora do seu marido. É uma grande lição para esposas de pastores. Não precisam ser pastoras, mas ajudadoras do seu marido. Isso foi o motivo dado por Deus para a solidão de Adão. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Não ia fazer uma outra líder, um outro Adão, mas uma ajudadora idônea.
aquela que está defronte dele e responde a ele na mesma altura dele. Ok, irmãos. Pergunta de número 3. Pastor, por que razão o faraó mandou que fossem mortos no Nilo somente os meninos e não as meninas também? Então, bem, o alvo do faraó era não deixar o povo proliferar, não deixar o povo crescer em número, porque diziam-lhe os conselheiros, um dia vai aparecer um outro líder, inimigo nosso, e eles podem ajudar a esses e nos expulsar do Egito. Esses hebreus são muito fortes, as mulheres são fortes, e então eles crescem muito. De modo que a menina sem menino não se reproduz. Menino sem menina não se reproduz também. É claro. Portanto, se a ordem de matar os meninos para não haver crescimento do povo, bastava matar um dos dois. Não precisava matar os dois. Matava os meninos e deixava as meninas. E a escolha recaiu sobre os meninos, porque as meninas, como escravas, trabalhariam em atividades que naquele tempo não era comum aos homens. Além do mais, meninas serviriam como prostitutas para os egípcios. Isso que por isso, né? Porque menino não se reproduz sem menino, e também porque a atividade das mulheres que não eram comuns aos egípcios, e ainda mais porque elas se tornariam prostitutas para os egípcios. Muito bem. Eu gostaria de saber o seguinte, pastor. O que significa a expressão o braço estendido de Deus? Deus não é espírito? Espíritos têm braço? Então, espíritos são desincorporados, né? Jesus deixou bem claro isso quando disse a Tomé, aquele apóstolo que não estava presente no dia da primeira aparição do Senhor Jesus, depois de ressuscitado. Jesus disse, espíritos não têm braço, como você, Tomé, está vendo que eu tenho, né? Pernas, braço, corpo, cabeça, tronco, olhos, orelhas, essas coisas todas. Então, braço estendido de Deus é uma figura de linguagem. Como um espírito não tem braços, é preciso que o autor inspirado use a linguagem que os humanos entendem para representar Deus. Então, braço é uma linguagem familiar, enquanto a figura de um espírito não é. Mas para que o homem entenda como é Deus, ele precisa dar uma forma humana. Esta figura de linguagem chama-se antropomorfismo, forma humana dada a Deus para que o homem possa entender como é Deus. E também o antropomorfismo dá a forma humana para Deus, mas só para nosso entendimento. Há também uma outra figura chamada antropopatismo, atribuir sentimento humano a Deus, como dizer
Deus se irou, Deus se arrependeu. São sentimentos humanos para nós entendermos o que se passa com Deus. Acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. A pergunta de número 5 diz assim: Pastor, eu soube que o senhor falou em um programa anterior sobre altar. Não assisti àquele programa, mas meu marido assistiu e me falou. Por favor, por que não podemos falar em, abre aspas, altar na igreja? A igreja não tem um altar? Quando apresentamos uma criança, não é diante do altar que a abençoamos? Quando os noivos estão na igreja, não é perante o altar que eles fazem os votos? Então, a questão aqui da pergunta dela é por que não podemos falar em altar na igreja? Podemos sim. E a igreja não tem um altar? Tem sim. Podemos falar em altar na igreja, mas não confundir altar com o púlpito. É o púlpito que é chamado de altar. Pastor está diante do altar. O noivo está diante do altar. A criança foi apresentada diante do altar. Púlpito não é altar. Altar é lugar onde se sacrifica animais. Altar é um lugar onde escorre sangue. Pastor não mata bebês no púlpito. Pastor não mata noivos no púlpito. Altar é lugar que escorre sangue. Púlpito é lugar onde se prega a palavra de Deus. Portanto, a Igreja de Cristo tem um altar que não pode ser confundido com o púlpito. E qual é o altar da Igreja de Cristo? É o Calvário. Foi no Calvário que o Senhor Jesus realizou o supremo sacrifício da nossa eterna salvação. Daquela cruz escorreu sangue. Daquele altar escorreu todo o sangue do Senhor Jesus, como todo o sangue da vítima dos animais escorriam do altar no templo até a última gota. E o sangue de Jesus foi derramado por causa dos nossos pecados. Então, não é correto chamar o púlpito de altar. Não se mata pessoas no púlpito. Correto é chamar o Calvário de altar. A Igreja de Cristo tem um altar, que não é o púlpito, mas a cruz, onde Jesus derramou todo o seu sangue por nossos pecados. Muito bem. Pastor, nas instruções que o Senhor Deus dá a Moisés sobre a vida sexual, no capítulo 18, no versículo 6, o que significa a expressão descobrir a nudez? Porque um filho descobre a nudez da esposa do pai, que é a sua própria mãe. Está lá no 18, versículo 8. Eu estou lembrando ao amigo ouvinte que esse texto é do livro do Levítico e não do Êxodo, que é o assunto do nosso. Mas nós vamos responder a si mesmo. É uma pergunta interessante, muito própria, consentânea com os requisitos do nosso programa. Então, a ideia de descobrir a nudez é uma figura de linguagem chamada eufemismo. E qual é a característica principal do eufemismo? Ela é usada para abrandar a aspereza do original. A aspereza do ponto de vista do tradutor.
porque eu entendo que não há nada inconveniente na Bíblia, que precisa se usar de um eufemismo para encobrir a aspereza. O eufemismo é para ser usado, é figura de linguagem. Eufemismo é eufemismo. Mas a ideia de cobrir a aspereza do original não me parece muito apropriada. Então, descobrir a nudez é praticar atividade sexual com uma pessoa. Não é somente retirar a roupa de uma pessoa, de homem ou de mulher, mas é praticar uma atividade sexual com outra pessoa. O filho, aqui no caso, que descobre a nudez do pai, como o consulente, o ouvinte pergunta, em Levítico 18:8, e ele afirma que porque um filho descobre a nudez da esposa do pai, que é a sua própria mãe. Então, o filho que descobre a nudez do pai aqui, referindo-se à esposa do pai, não é um filho dela. Ele deve ser um enteado. Então, a ideia de incesto, por exemplo, no caso de um parente muito próximo, ou entre irmãos, ou no caso de um enteado com a própria madrasta, são incestos, né? Manter relação sexual com uma tia, por exemplo, que pode ser considerada aqui nesse texto como incesto, mas eu estou lembrando que a mãe de Moisés, Joquebed, e Yocheved, era tia de Amrão, que foi o pai de Moisés, o marido dela. Então é o caso de uma tia casada com um sobrinho, e que não me parece, não é considerada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, aqui no caso de Moisés, como incesto. Mas lá em Levítico diz que o parente muito próximo, uma tia com o sobrinho, é uma relação incestuosa. Pois bem, homossexualismo, por exemplo, lesbianismo, é uma figura de linguagem, não, é uma prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Elas são proibidas no capítulo 18 de Levítico. A zoofilia, por exemplo, uma prática sexual com animais, é também proibida no livro de Levítico. Então, todas essas práticas são proibidas porque elas são consideradas abominação nesse capítulo 18 do livro de Levítico. Então, a resposta para o ouvinte é a expressão descobrir a nudez é ter uma relação sexual com um parente muito próximo, né? No caso uma irmã, no caso uma tia, que é proibida no livro do Levítico, porque é abominação aos olhos de Deus, uma prática sexual de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, são abomináveis diante de Deus. A zoofilia também, prática abominável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que praticam a abominação não entrarão no reino dos céus. Tem que se arrepender e pedir perdão a Deus dessa prática abominável. Sétima pergunta. Pastor, o senhor falou que iria estudar conosco os primeiros 18 capítulos do Êxodo.
Por que não os demais capítulos? O estudo está precioso para mim e para os irmãos que assistem o programa comigo em minha casa. Então, que coisa, né? Então, porque o nosso estudo é sobre a história do Êxodo. E a história do Êxodo só vai até o capítulo 18, né? Ela é contada nesses 18 capítulos a história do povo hebreu depois dos 430 anos no Egito. Essa história só vai até o capítulo 18. A partir daí, Moisés vai dedicar todo o seu precioso tempo a tratar sobre o tabernáculo. A partir do capítulo 19 é o tabernáculo, não mais a história do Êxodo. Eu sei que o livro é todo muito importante, mas a nossa proposta para a equipe da Rede 316 foi estudar a história do Êxodo, os 18 capítulos iniciais. Muito bem. 12:07 na nossa capital, 12:07 em Brasília. A última perguntinha, pastorzão, de número 8. Por que o Senhor Deus proibiu os hebreus de saírem da porta de casa durante a noite da Páscoa? Por que seria? Porque em casa eles estavam protegidos pelo sangue daquele cordeiro que era uma figura, um tipo do Senhor Jesus. É o sangue do Senhor Jesus que nos livra da ira vindoura do nosso Deus. Então, porque naquela noite o anjo destruidor estava passando sobre o Egito na noite da Páscoa. E para evitar que eles, os hebreus, estivessem longe do sangue das portas e fossem destruídos por aquele anjo, Deus afirma: eu passarei. A palavra Páscoa é passagem, passar. Então o anjo passaria sobre as casas, e as casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro típico de Jesus, Cordeiro de Deus, seriam poupadas. As casas que não tivessem o sangue, o anjo passaria e destruiria os primogênitos. Desde o primogênito do rei que se assenta no trono ao lado dele, até o da mais simples criada, cujo filho está atrás daquela pedra de moinho. Então, o sangue era a proteção. Sangue do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro, disse João Batista quando Jesus apareceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que poupou os herdeiros, os filhos mais velhos, os primogênitos dos hebreus, com o sangue do Cordeiro típico do Senhor Jesus. Os demais, sem aquela proteção, seriam destruídos pelos anjos. E saindo da casa onde estava o sangue, também corriam um perigo, porque o anjo estava passando sobre todo o Egito. Penso que é essa a resposta. E de todas as respostas, aquilo que deixar dúvida, por favor, podem enviar novas respostas para o e-mail que aparece aí toda hora, aí na tela, como enviado pelo irmão Luiz. Deus use o que foi ensinado aqui para a honra e glória do seu santo nome.
Muito bem, 12h11 em Brasília, 12h11 na nossa capital, e essa foi aí, então, foram, né, as perguntas do estudo de hoje, do nosso estudo no livro do Êxodo, parte 2. Semana que vem, se ficou alguma dúvida, né, e se você gostaria que o pastor acrescentasse alguma coisa a mais, então você vai mandar para a gente através do e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, semana que vem nós temos as perguntinhas, né, que chegam para a gente do programa anterior. Então se aproveita e faça isso. Manda aí para esse e-mail, ok? Tudo igual aqui no nosso digital, 12 horas e 12 minutinhos. Eu devolvo para o pastor para ele fazer aí a conclusão. Então, irmão, o único pontífice é Jesus. Não há um homem pontífice. Pontífice é aquele que constrói pontes. Jesus é a única ponte para Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que orações que não são dirigidas a Deus em nome de Jesus não chegam ao trono de Deus. Pedidos a humanos que já morreram, sejam considerados santos ou não são ouvidos, porque essas pessoas estão mortas, estão na sepultura, não ouvem. E os espíritos dessas pessoas ou estão no paraíso ou estão no Hades. E nesses dois lugares não há comunicação com o mundo. Lembre-se que aquele homem rico pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro à casa dos seus irmãos, para que eles não viessem para esse. Tinha 5 irmãos, para que eles não viessem a esse lugar de tormento. Qual foi a resposta? Há um abismo entre nós e vós, de sorte que quem está lá não passa para cá, quem está cá não passa para lá. E se os irmãos daquele rico não ouvem a pregação do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, eles não vão crer que um defunto ressuscite e venha pregar para eles. Foi isso que Jesus disse. É isso que nós cremos. Jesus é a única ponte, o único pontífice para os crentes chegarem a Deus. Se há um outro pontífice, os crentes não o aceitam. E aqueles que o aceitam, infelizmente, não vão chegar a Deus. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. O pontífice dos crentes é que disse isso. Que Deus abençoe meu amigo, a minha amiga, as crianças que ouvem. Eu acompanho crianças que mandam recados, que recitam versículos, coisa muito linda. Filhos que estão sendo criados para habitarem o céu. Então, que Deus abençoe a todos, conceda uma semana de muita paz, de muita alegria na família, na igreja, onde cada um irá neste final de semana. Abração a você, meu querido, a família em casa, a esposa, filhos, a netinha Elisa. Linda, muito linda, já vi a foto dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido.
Amém. Gente, 12 horas e 16 minutinhos. Esse foi mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que volta semana que vem, né? Claro, permitindo Deus, na sexta-feira que vem. E na sexta-feira, pastorzão, o estudo vai ser sobre Yom Kippur, né? A expiação, Levítico 16, versículos 29 a 34. Atonemente, não sei se é assim que pronuncia esta palavra. Pronunciou então, corretamente. É o dia da expiação. Ok. E em hebraico você já falou aí muito bem também, Yom Kippur. Ok. Então é isso. Na próxima semana, né, Levítico capítulo 16, versículo 29 a 34. Esse vai ser o endereço, né, o endereço bíblico que o pastor vai estar conversando na semana que vem, respondendo perguntinhas. Então, se você também tem perguntas sobre isso, aproveita que ainda dá tempo. Dá tempo, não dá, pastor, de colocar ainda, né? Opa! Então você manda toda. Então, se você tem perguntas a respeito do Yom Kippur, né? Tem muita gente aí que tem muitas dúvidas sobre o Yom Kippur, né? Então, a hora é agora. Anda para lá, para Ministério. Gente, eu vi aqui que alguns queridos estão com dúvida a respeito do e-mail, né? É Ministério Pastor por extenso, não é PR não, tá? É Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail, ok? Eu vi aqui que a Sandra, ela mandou aqui que, por favor, poderia digitar o seu e-mail, porque para mim está dizendo que está incorreto. Então é isso, não tem erro, é pastorpedromoura@gmail.com. Ministério, né? Ministério Pastor extenso Pedro Moura@gmail.com. Ok, irmã Sandra? Obrigado, viu, querida? Deus abençoe. Rapidinho, pastorzão, tem só aqui alguns recadinhos no chat. Deixa eu ver aqui só quem é que está aqui também mandando recado. A Márcia Peregrino está dizendo: meninos lutam, podem formar um exército. E o Jailson Peixoto está dizendo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a Márcia Peregrina dizendo mais uma vez aqui: a lei judaica só passa a existir com Moisés. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, meu pastor? Não, estou satisfeito. Ok. E rogo as bênçãos de Deus sobre todos os nossos ouvintes. Maravilha. Pastorzão, obrigado então. Sexta-feira que vem estaremos de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, se Deus quiser, aqui na rede. Ótimo fim de semana, bom almoço, forte abraço ao nosso querido irmão Dulce, Deus abençoe e até sexta-feira. Amém. Amém. Gente, 12:19. Aqui no YouTube a gente fica por aqui. Eu volto para a rádio. Eu continuo na rádio, né? E você que está no YouTube, vem para a rádio, porque o Bom Dia Rede vai até a 1h. Eu vou um rapidíssimo intervalo e já a gente continua com o Bom Dia até a 1h, ok? Encontra aqui, pro amor dividir e discipular. 4 anos. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.